Leitura do segundo livro de Reis, capítulo 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Segundo Reis, capítulo 17. No 12º ano de Acais, rei de Judá, Oséias, o filho de Elá, começou a reinar em Samaria sobre Israel 9 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, mas não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias se tornou seu servo e lhe dava presentes. E o rei da Assíria achou conspiração em Oséias, porque ele havia enviado mensageiros a So, rei do Egito, e não trouxe presente algum ao rei da Assíria, como ele havia feito ano a ano. Portanto, o rei da Assíria o encarcerou e o trancafiou na prisão. Então o rei da Síria subiu por toda a terra e subiu para Samaria e a sitiou 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e conduziu Israel para a Síria e os assentou em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Pois assim foi que os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, o qual lhes tinha feito subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e havia temido outros deuses, e andado nos estatutos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel, os quais ele havia feito. E os filhos de Israel fizeram secretamente aquelas coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E eles ergueram para si imagens e bosques em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde. E ali queimaram incenso em todos os lugares altos, como fizeram os pagãos, aos quais o Senhor levou para longe deles, e operaram coisas malignas para provocar o Senhor a ira, porque lhes serviram aos ídolos dos quais o Senhor lhes havia dito: vós não fareis esta coisa. Contudo, o Senhor testificou contra Israel e contra Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: volvei-vos dos vossos caminhos maus, e guardeis os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que enviei a vós por intermédio dos meus servos, os profetas. Não obstante, eles não quiseram ouvir, mas endureceram o pescoço como o pescoço dos seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos e o seu pacto que ele fez com os seus pais, e os seus testemunhos, os quais testificou contra eles, e seguiram a vaidade, e se tornaram vãos, e foram atrás dos pagãos que estavam ao seu redor, acerca dos quais o Senhor lhes havia ordenado de que não deveriam fazer como eles. E eles abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens derretidas, 2 bezerros, e fizeram um bosque, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. E eles fizeram com que os seus filhos e suas filhas passassem através do fogo, e usaram adivinhação e encantamento, e venderam-se para fazer o mal à vista do Senhor, para provocá-lo à ira. Portanto, o Senhor ficou muito irado com Israel, e removeu-os da sua vista. Não houve nenhum restante senão a tribo de Judá. Além disso, Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, mas andou nos estatutos de Israel, os quais eles fizeram. E o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os afligiu, e os entregou na mão dos expoliadores, até que ele lhes lançou fora da sua vista. Porque ele rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, o filho de Nebate, rei. E Jeroboão desviou Israel de seguir o Senhor, e fê-los pecar um grande pecado. Porquanto os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão,
os quais ele cometeu. Deles não se apartaram. Até que ele removeu Israel da sua vista, segundo ele tinha dito por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim Israel foi transladado da sua própria terra para a Síria até este dia. E o rei da Síria trouxe homens de Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Servafaim, e os colocou nas cidades de Samaria, no lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. E assim foi no princípio da sua habitação ali, que eles não temiam o Senhor. Por isso, o Senhor enviou leões para o meio deles, os quais mataram a alguns deles. Portanto, eles falaram ao rei da Síria, dizendo: As nações que tu tens removido e assentado nas cidades de Samaria não conhecem o costume do Deus da terra. Por isso ele tem enviado leões para o meio deles, e eis que eles os matam, porque eles não conhecem o costume do Deus da terra. Então o rei da Síria ordenou, dizendo: Levai para lá um dos sacerdotes que trouxestes de lá, e deixe-os ir e habite ali, e ensine-lhes o costume do Deus dessa terra. Então um dos sacerdotes que eles haviam levado para Samaria veio e habitou em Betel, e ensinou-lhes como eles deveriam temer o Senhor. Todavia, cada nação fazia os seus próprios deuses e os colocava nas casas dos lugares altos que os samaritanos haviam feito, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os homens de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os homens de Cute fizeram Nergal, e os homens de Amate fizeram Ázima, e os aveus fizeram Nibais e Tartaque. E os sefarvitas queimaram os seus filhos no fogo para Adrameleque e Anameleque, os deuses de Sefarvaim. Assim eles temeram ao Senhor e fizeram para si, dos menores deles, sacerdotes dos lugares altos, os quais sacrificavam para eles nas casas dos lugares altos. Eles temiam ao Senhor e serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido levados cativos. Até este dia, eles fazem segundo os costumes anteriores. Eles não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, ou segundo as suas ordenanças, ou segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem chamou de Israel, com quem o Senhor havia feito um pacto e lhes incumbiu, dizendo: Vós não temereis outros deuses, nem vos curvareis a eles, nem os servireis, tampouco sacrificareis a eles. Porém o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e braço estendido, a ele temereis e a ele adorareis, e a ele fareis sacrifício. Os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento, o qual para vós escreveu, vós observareis para cumpri-los pela eternidade, e não temereis outros deuses. E o pacto que tenho feito convosco, vós não esquecereis, nem temereis outros deuses. Porém o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Todavia, não atentaram, mas fizeram segundo o seu costume anterior. Assim estas nações temiam o Senhor e serviam as suas imagens esculpidas, tanto os seus filhos quanto os filhos dos seus filhos. Como fizeram seus pais, assim também fazem eles até este dia. Segundo Reis, capítulo 18. Ora, sucedeu no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade ele tinha quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo que Davi, o seu pai, fez.
Ele removeu os lugares altos e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela, e ele a chamou de Neustã. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá, tampouco algum que foi antes dele. Porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor esteve com ele, e ele prosperava para onde quer que saísse, e ele se rebelou contra o rei da Síria, e a ele não serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza e os seus limites, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, o qual era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a sitiou. E ao fim de 3 anos, eles a tomaram, a saber, no 6º ano de Ezequias, que é o 9º ano de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Assíria conduziu Israel para a Síria, e os pôs em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porque eles não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas transgrediram o seu pacto e tudo que Moisés, o servo do Senhor, ordenou, e não quiseram ouvi-los nem fazê-los. Ora, no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, Alaques, dizendo: Tenho ofendido, retorna-te de mim. Aquilo que tu impuseres sobre mim, desejo suportar. E o rei da Síria indicou a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E Ezequias lhe deu toda a prata que foi encontrada na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, Ezequias, rei de Judá, cortou o ouro das portas do templo do Senhor e dos pilares que Ezequias havia revestido e entregou-os ao rei da Síria. E o rei da Síria enviou Tartã e Rabissares e Rabissaque de Laques para o rei Ezequias com um grande exército contra Jerusalém. E eles subiram e chegaram a Jerusalém. E quando eles haviam subido, eles vieram e se puseram de pé junto ao canal do tanque superior, o qual está no caminho principal do campo do lavandeiro. E quando eles haviam chamado o rei, saiu-lhes ali Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual estava encarregado da casa, e Sebna, o escriba, e Joá, o filho de Asaf, o cronista. E Rabissaque disse a eles: Falai agora a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é essa na qual confias? Tu dizes, mas não passam de palavras vãs. Eu tenho conselho e poder para a guerra. Ora, em quem tu confias que te rebelas contra mim? Ora, eis que tu confias na vara deste junco esmagado, a saber, no Egito, sobre o qual, se um homem se encostar, ele penetrará na sua mão e a furará. Assim é Faraó, o rei do Egito, com todos os que nele confiam. Mas se vós me disserdes: Não confiamos no Senhor nosso Deus, não é Ele aquele cujos lugares altos e cujos altares Ezequias retirou, e que disse a Judá e Jerusalém: Vós adorareis diante deste altar em Jerusalém? Agora, portanto, rogo-te, dá garantias ao meu senhor, o rei da Síria, e eu te entregarei 2.000 cavalos, se fores capaz, de tua parte, de colocares cavaleiros sobre eles. Como então virarás tu a face para um capitão do menor dos servos do meu senhor, e depositarás a tua confiança no Egito por carruagens e por cavaleiros? Ora, subi eu sem o Senhor contra este lugar para destruí-lo? O Senhor disse a mim:
sobe contra essa terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, o filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, e Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em língua síria, porque nós a compreendemos e não conversa conosco na língua dos judeus aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porém, Rabsaque disse-lhes: enviou-me o Senhor ao teu senhor e a ti para falar estas palavras? Não me enviou ele aos homens que se assentaram sobre o muro para que eles possam comer do seu próprio excremento e beber do seu próprio mijo? Então Rabsaque se pôs de pé e gritou em alta voz na língua dos judeus e falou dizendo: ouve a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixeis Ezequias enganar-vos, porque ele não será capaz de vos livrar da sua mão. Nem deixai Ezequias fazer-vos confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não atenteis a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: fazei um pacto comigo por um presente e sai até mim, e então comei cada um de vós da sua própria vinha e cada um da sua figueira, e bebei cada um de vós das águas da sua cisterna, até que eu venha e vos remova para uma terra semelhante à vossa própria terra, uma terra de milho e vinho, uma terra de pão e vinhas, uma terra de oliveiras, de azeite e de mel, para que possas viver e não morrer. E não atenteis a Ezequias quando ele vos persuadir, dizendo: o Senhor nos livrará. Alguns dos deuses das nações já livrou toda a sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Eles livraram Samaria da minha mão? Quem são eles entre todos os deuses da terra que tenham livrado a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? Porém o povo reteve a sua paz e não lhe respondeu uma palavra sequer, porque a ordem dita pelo rei foi: não o respondais. Então vieram Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual estava a cargo da casa, e Sebna, o escriba, e Joá, o filho de Asaf, o cronista, até Ezequias com as suas vestes rasgadas, e lhe contaram as palavras de Rabsaque. Segundo Reis, capítulo 19. E sucedeu, quando o rei Ezequias ouviu isto, que ele rasgou as suas vestes e se cobriu com um pano de saco e entrou na casa do Senhor. E ele enviou Eliaquim, o qual estava a cargo da casa, e Sebna, o escriba, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, a Isaías, o profeta, filho de Amós. E eles lhe disseram: assim diz Ezequias: este dia é um dia de perturbação e de repreensão e blasfêmia, porque os filhos chegaram ao nascimento e não há força para trazê-los à luz. Pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, o seu senhor, te tenha enviado para repreender o Deus vivente, e reprove as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, pelo que ergue a tua oração pelo remanescente que subiste. Assim os servos do rei Ezequias vieram até Isaías. E Isaías disse-lhes: assim direis vós ao vosso Senhor: assim diz o Senhor: não temais as palavras que tens ouvido, com as quais os servos do rei da Assíria têm me blasfemado. Eis que enviarei uma rajada de vento sobre ele, e ele ouvirá um rumor, e retornará para a sua própria terra, e farei com que ele caia pela espada na sua própria terra. Assim Rabsaque retornou e achou o rei da Síria guerreando contra Libna, porque tinha ouvido que ele havia partido de Laques. E ele ouviu dizer de Tiraca, rei de Cush: eis que ele saiu para lutar contra ti.
ele enviou novamente mensageiros até Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não deixes que o teu Deus, no qual tu confias, engane-te, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que tu tens ouvido que os reis da Síria têm feito a todas as terras ao destruí-las por completo, e serás tu livrado? Tem os deuses das nações as livrado aquelas que os meus pais têm destruído, e Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, os quais estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? E Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu para dentro da casa do Senhor e a estendeu diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas no meio dos querubins, tu és o Deus, tão somente tu, de todos os reinos da terra. Tu criaste o céu e a terra. Senhor, abaixa o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para repreender o Deus vivente. Verdadeiramente, Senhor, os reis da Síria têm destruído as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses ao fogo, porque eles não eram deuses, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso eles os destruíram. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor Deus, tão somente tu. Então Isaías, o filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Quanto ao que tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado e riu de ti para zombar-te. A filha de Jerusalém meneou a sua cabeça diante de ti. A quem tens repreendido e blasfemado? E contra quem tens exaltado a tua voz e erguido os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Pelos teus mensageiros tu tens repreendido o Senhor e tens dito: Com a multidão das minhas carruagens eu estou subindo até as alturas dos montes, até as encostas do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, e entrarei nos alojamentos dos teus limites e na floresta do seu Carmelo. Tenho cavado e bebido águas estranhas, e com a sola do meu pé tenho secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens ouvido há muito tempo como eu tenho feito isto, e de tempos antigos que eu o formei? Agora fiz isto suceder para que tu fosses devastar as cidades fortificadas, tornando-as em montes de ruínas. Portanto, os seus habitantes tinham pouco poder, ficavam atônitos e confusos. Eles eram como a erva do campo, e como a erva verde, e como a erva no alto das casas, e como o milho ressecado antes de ser crescido. Porém, conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e a tua fúria contra mim. Porque a tua fúria contra mim e o teu tumulto subiu aos meus ouvidos. Portanto, colocarei o meu gancho no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei retornar pelo caminho pelo qual vieste. E este será um sinal para ti. Vós comereis neste ano as coisas que crescerem por si mesmas, e no segundo ano aquilo que brotar das mesmas. E no terceiro ano semeareis e colhereis, e plantareis vinhas e comereis os seus frutos. E o remanescente que tiver escapado da casa de Judá ainda lançará raízes para baixo e dará o seu fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá um remanescente e aqueles que escaparam do monte Sião. O ciúme do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto,
Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem atirará uma flecha sequer ali, nem virá diante dela com um escudo, tampouco fará um aterro contra ela. Pelo caminho que veio, pelo mesmo caminho ele haverá de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para salvá-la por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E sucedeu, pois, naquela noite que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000. E quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que eles eram todos corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, partiu. Retornou e habitou em Nínive. E sucedeu, enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, o seu Deus, que Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram com a espada, e eles escaparam para a terra da Armênia. E Esar-Adom, o seu filho, reinou no seu lugar. Segundo Reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo de morte. E o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo: eu te suplico, ó Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. E sucedeu que, antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volve-te novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei. No terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor. E eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Síria. E eu defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E Isaías disse: toma uma pasta de figos. E eles a tomaram e colocaram sobre a inflamação, e ele se recuperou. E Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que eu subirei à casa do Senhor ao terceiro dia? E Isaías disse: este sinal tu terás do Senhor, de que o Senhor fará a coisa que falou. A sombra alcançará 10 graus ou retrocederá 10 graus? E Ezequias respondeu: é pouca coisa que a sombra desça 10 graus. Não, mas a sombra retorne 10 graus. Isaías, o profeta, clamou ao Senhor, e ele trouxe a sombra 10 graus para trás, pelos quais ele havia descido no mostrador de Acais. Naquele tempo, Merodach-Baladã, o filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, porque ele havia ouvido que Ezequias tinha estado enfermo. E Ezequias atentou a eles e mostrou-lhes toda a casa das suas coisas preciosas, a prata e o ouro e as especiarias e os unguentos preciosos, e toda a casa das armas e tudo que foi achado nos seus tesouros. Não houve nada na sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não tenha lhes mostrado. Então veio Isaías, o profeta, até ao rei Ezequias e lhe disse: o que disseram a estes homens? E de onde vieram eles a ti? E Ezequias disse: eles vieram de uma terra longínqua, a saber, de Babilônia. E ele disse: o que eles viram na tua casa? E Ezequias respondeu: todas as coisas que estão na minha casa eles viram. Não há nada entre os meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. E Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo que estiver na tua casa,
e aquilo que os teus pais tiverem acumulado até este dia será carregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E os teus filhos que sairão de ti, aos quais tu gerarás, eles levarão, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que falaste. E ele disse: Se a paz e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa? E o restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como ele abriu um tanque e um canal e trouxe água para dentro da cidade, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com os seus pais, e Manassés, o seu filho, reinou no seu lugar. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos firmes rumo à leitura da Bíblia em um ano. A você que tem feito essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo e assim nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. E quem chegou aqui agora e deseja fazer a sua leitura bíblica diariamente conosco e completar a leitura da Bíblia em um ano, se inscreva no canal, mas lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e para sempre.